Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Ainda no Congresso Estadual do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu tenho o prazer de entrevistar o Dr. Paulo Gonet. Ele é titular do cargo efetivo de Subprocurador-Geral da República, foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União, procurador-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e vice-procurador-geral eleitoral. É mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade de Essex, no Reino Unido, e doutor em Direito pela Universidade de Brasília. É professor universitário e atualmente o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, eu tenho que dizer, é o chefe do Ministério Público Federal e exerce as funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, e é também o Procurador-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, muito obrigada por aceitar o convite da Amperge. Eu quero começar a entrevista lhe perguntando um pouco a oportunidade de falar sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, porque o Procurador-Geral também é o presidente do CNMP, que é incumbido do controle externo da atividade ministerial. Essa função é a mais conhecida, talvez a menos simpática, né, do Conselho, e o Conselho também é responsável pela integração nacional do Ministério Público. A Constituição diz que o Ministério Público é uno e indivisível, né? Então eu quero saber quais são os projetos desenvolvidos agora, né, para que essa integração seja uma realidade. Heloísa, é uma alegria estar conversando com você, com os seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. O CNMP realmente tem uma função muito interessante, porque havia uma certa discussão, uma certa disparidade de vista sobre como seria composto o Ministério Público até a emenda que criou o CNMP. Então se dizia que existiam tantos ministérios públicos quanto as unidades da Federação e ainda o Ministério Público da União. A Constituição falava em unidade, falava em funções que são idênticas a todos os ministérios públicos. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público foi instituído, como você pontuou tão corretamente, essa característica nacional ficou realçada. E o Conselho Nacional do Ministério Público, ele visa justamente isso também, uma ação coordenada dos ministérios públicos, preservando e respeitando a independência, a autonomia de cada um dessas instituições, mas com vistas a uma atuação nacional para os valores que integram a própria essência, a razão de ser do Ministério Público como função essencial da Justiça. A independência funcional é um dos princípios mais caros aos membros da instituição, né? Como conciliar essas duas vertentes, vamos dizer assim, o foco na independência funcional, na garantia, né, do exercício dessa independência com uma noção de unidade que, de certo modo, relativiza essa ideia? São dois valores que são da maior relevância para a estruturação da essência do Ministério Público, mas que às vezes aparenta estar em conflito. Isso. Então, a solução não está dada pela Constituição. A Constituição terá deixado para cada instante a organização de um método de convivência que propicie essa interação de todos os membros e de todos os órgãos do Ministério Público. Isso é um desafio constante, mas é um desafio de que a gente não pode abrir mão e que a gente tem que enfrentar, porque ações independentes, puramente independentes, levam a ações que às vezes são contraprodutivas porque se entrechocam, ou então porque são dispendiosas na medida em que se gastam energias para uma mesma tarefa. Então a independência é importante, mas levada a extremos, ela leva a desperdício e a ineficiência. Por outro lado, uma ação coordenada leva muito à impressão de que existe um comando único para que o Ministério Público atue, o que seria antitético com a própria ideia de autonomia. O importante é fazer essa conjugação, é perceber que
cada membro do Ministério Público, cada instituição do Ministério Público, ela é independente na medida em que essa independência é necessária para que os valores que inspiram a carreira eles sejam preservados e fomentados. Mas eles também têm que ser coordenados para uma atuação conjunta que seja eficaz. Uma das tarefas do CNMP é justamente essa, de promover uma reunião de perspectivas de Ministério Público de atuação para uma atuação mais produtiva por ser coordenada. Um dos temas tratados aqui no Congresso e que suscitou muitos debates foi da criminalidade organizada, que hoje nós sabemos é transnacional até, mas em termos de Brasil, ela ultrapassa os limites das divisas dos estados, então é realmente uma questão nacional. O GAECO Nacional é um projeto que tende a essa integração para enfrentamento desse fenômeno? Luiz, você falou a coisa certíssima. As organizações criminosas são um problema nacional. E é um problema, a existência dessas organizações criminosas e a atuação dela é um problema de cada cidadão, de cada entidade pública, de cada um dos poderes da República, de cada um dos poderes do Estado. Por quê? Porque se elas não forem combatidas, se elas não forem neutralizadas, nós vamos ter uma entidade que compete com o Estado dentro de um mesmo território, né? E sobre uma mesma população. Isso é o fim da definição de Estado. E por que a gente prefere o Estado a uma organização criminosa comandando uma determinada área? Porque o Estado ele é um produto de evolução de vários anos, um produto de histórico de conquistas da humanidade, ao ponto de o Estado, embora ainda deva ser permanentemente objeto de controle político e das instituições, ele é o órgão por excelência para a proteção dos direitos fundamentais, para a proteção de uma vida digna. E todas as ações do Estado visam a esses valores. Enquanto que a organização criminosa, o que ela visa é o lucro, é o proveito, é a realização do mal de uma forma eficiente. Às vezes eu ouço dizer, não, uma tal cidade é uma cidade pacificada, não tem crime. Eu disse, por quê? Não, porque o tráfico, as milícias ou então os comandos de criminosos, eles não querem que aconteça crime para que o tráfico possa fluir com mais tranquilidade. Olha, essa não é uma finalidade, esse não é um bom objetivo para que uma comunidade se sinta amparada, feliz, com condições de prosperar, com condições de cada um poder desenvolver livremente e plenamente a sua personalidade. Só sobre uma atuação estatal civilizada, civilizatória, produto de um longo período de evolução histórica, em que a dignidade da pessoa humana acaba se tornando a grande nota da atuação da sociedade, só com o Estado sob essas coordenadas é que a gente pode ter condições para realizar plenamente a vocação humana de que cada um de nós é detentor. Eu sei que o senhor tem uma preocupação, um olhar especial para as vítimas de crimes e de desastres naturais, uma vez que se trata de uma das funções relevantes do Ministério Público, mas talvez seja uma função mais nova, mais recente, que os membros ainda não estão, talvez, acostumados, ou a própria sociedade, não sei. O que tem sido feito, aí falando do MPF, para a proteção desse direito? Nós temos, em primeiro lugar, dado um destaque bastante intenso para a conscientização da necessidade da proteção da vítima, da recuperação, da reparação do dano que a criminalidade gera. Então, gerar a consciência disso é muito importante. Como a senhora disse, nós temos algumas atividades que são novas. E as atividades novas, elas desafiam a aceitação imediata justamente porque a gente não está acostumado com elas. Mas o Ministério Público ganhou tamanha amplitude de competências com a Constituição que, na verdade, a gente quase que pode dizer,
todos os setores em que a vida humana é importante são setores relevantes para o Ministério Público. E aos poucos a gente vai reconhecendo alguns fragmentos da vida social que não estavam tanto sob o olhar dentro do Ministério Público, e nós vamos atraindo isso para o âmbito da nossa pauta das preocupações essenciais. Esse é um dos casos. E, finalmente, eu queria saber, na sua opinião, o que o Ministério Público, aí falando do Ministério Público do Brasil, né, precisa priorizar na sua atuação para atender de forma eficaz as demandas sociais. Como eleger prioridades, que eu acho que essa é uma questão central na atuação de cada promotor e procurador de justiça. Como nós temos uma competência muito ampla, nós também temos divisões dentro do Ministério Público para atuar em cada uma dessas áreas que são tidas como importantes para a nossa existência institucional. Vou dizer qual é a mais importante, talvez não seja o mais apropriado, mas a gente pode, por exemplo, dizer que existem certos aspectos da vida atual que demandam com mais urgência, com mais premência, com mais que puxam com mais energia o esforço do Ministério Público. Eu acho que esse combate às organizações criminosas e a proteção da juventude, da família, da primeira infância, são momentos, são aspectos que são essenciais nesse instante. No CNMP, eu elegi, junto com os colegas que integram o órgão, nós elegemos duas metas fundamentais, que é o combate às organizações criminosas e também a proteção da infância e da adolescência. Por quê? Justamente porque se não houver uma neutralização, como eu disse, das organizações criminosas, nós não vamos ter um Estado. O Estado se define justamente pelo poder de mando sobre um território em que vive uma população. Se houver essa concorrência com as organizações que não têm compromisso com o bem como o Estado tem, o Estado perde sentido. Então, até como uma forma de sobrevivência, nós temos que priorizar essa atuação. E a proteção da família, da infância, da adolescência é essencial porque é o nosso futuro. A população é a base, uma das 3 bases essenciais da própria noção de Estado. E uma população que não tenha perspectivas, que não tenha esperanças, é a formação de um Estado defeituoso, um Estado que não vai ser exitoso nas suas funções mais elevadas. Então, nós elegemos como prioridade também a proteção das necessidades, dos interesses dos menores, para que eles possam crescer e num ambiente em que o florescimento da personalidade seja incentivado e não estiolado pela busca do mal. Muito obrigada pela sua entrevista, sucesso na sua missão. Obrigado. E eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanharem o podcast. Toda terça-feira, um novo episódio está disponível no site da Amperj, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Sigam o programa no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Amperj convida, com Heloísa Carpena.